Apesar dos juros elevados, Rita, a Bolsa de Valores do Brasil encerra o ano com a maior alta em quase 10 anos. Bom dia. Bom dia! E para o mercado, 2025 já está bem no retrovisor. Agora é olharmos e mirarmos o para-brisa de 2026 para ver o que nos aguarda. 2025 foi um ano extremamente positivo para a B3, a Bolsa Brasileira. O índice ultrapassou os 160 mil pontos e fechou praticamente com uma alta anual de 34%, a maior alta desde 2016. Reafirmo a minha crítica. É uma bolsa de um país que está entre as 10 maiores economias do mundo, apesar de ter perdido o posto de 10ª agora com o resultado do PIB do terceiro trimestre, mas o volume negociado na B3 é muito tímido para o tamanho da nossa economia. E isso pode ser explicado pelo nível da taxa básica de juros, a Selic. E apesar da Selic em 15% ao ano, o índice Bovespa brilhou nesse 2026, puxado principalmente pelas nossas exportadoras, e aí nós estamos falando de Vale, de Petrobras, que não sofrem tanto com os problemas do mercado interno com o preço do dinheiro, e puxado também pelos bancos. Esses sim ganharam muito dinheiro durante o ano de 2025, com a taxa Selic a 15% e uma taxa real de juros acima de 10%. Por outro lado, esse juros alto atraiu, e como o investimento especulativo e a política monetária restritiva fez com que o real se valorizasse em relação ao dólar, com a entrada de dólares no Brasil para aplicar na nossa renda fixa. O real se valorizou quase 12% em relação ao dólar, que fechou o ano comprando R$ 5,48. E foi por causa dessa política monetária restritiva, dessa taxa de juros alta e dessa entrada de dólares no Brasil para esse mercado especulativo que eu chamo de capital de motel, né? O dinheiro vem, mama na nossa taxa de juros e depois vai embora. Foi por causa disso que nós tivemos a inflação sob controle e a projeção de uma inflação que deve fechar, sim, o ano abaixo do teto da meta. A projeção é algo em torno de 4,35%. Mas em função dessa política restritiva, política monetária restritiva, com juros altos, atraindo capital especulativo para o Brasil. Enfim, esse foi o nosso ano de 2025. A economia real sofreu muito, apesar dos números aí mostrando, como nós vimos ontem, né, o Brasil vivendo praticamente o pleno emprego. Os dados do IBGE mostraram que nós estamos com a menor taxa de desocupação da história, 5,2%, mas na prática estamos convivendo com a maior taxa de juros do século, uma taxa real de juros que inibe a atividade produtiva e que provocou uma enxurrada de recuperações judiciais e uma quebradeira muito grande de empresas e de famílias. O índice de inadimplência, o índice de endividamento é o maior da história. É uma coisa meio que contraditória. Estamos convivendo com um país que mostra números muito fortes em relação ao desemprego, ao crescimento econômico, mas que ao mesmo tempo promove esse crescimento e esse desemprego em cima de uma distribuição muito grande de benefícios sociais, de incentivo ao crédito e um modelo que não é sustentável, porque está endividando e colocando o país numa trajetória crescente de risco que impede que a taxa de juros
caia e, ao mesmo tempo, colocando famílias e empresas no endividamento mais elevado do século e também no nível de inadimplência mais elevado do século. É um modelo que não é sustentável. Rita Mundim, para a Rádio Itatiaia.